Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Senhores, bom dia. Estamos aqui em mais um programa da série Fórum da Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. O programa é patrocinado pela Academia Brasileira de Filosofia e com apoio dos sindicatos delegados pelo Federal e da Associação. Estamos aqui ao meu lado, o meu chefe, grande companheiro de trabalho, o delegado Antônio Carlos Cardoso Raiol, que vai também participar do programa, debatendo essa questão e o tema também partilhando com o delegado Cruz, que é o presidente da nossa Associação dos Delegados pelo Federal, diretor regional no Rio de Janeiro. O tema de hoje é Estado sem Polícia. Nessa última semana tivemos a deflagração na capital do Espírito Santo de um movimento com PM fora das ruas de um protesto por aumento salarial. Consequência imediata, tivemos aproximadamente até a data de ontem 113 mortes. Ônibus deixaram de circular, escolas e postos de saúde foram fechados. Nessa crise, a gente observou uma coisa que vem sendo muito discutida em todo o Brasil e eu peço a participação aqui dos meus pares e colegas para comentar essa primeira questão. A falta de investimento em segurança pública pode gerar um quadro crítico nos estados, como acontece em Vitória? Doutor Raiol, peço ao senhor que comente início do nosso comentário. Eu acho que nós devemos colocar desde o início uma coisa que deve permear toda essa discussão aqui. Polícia tem que ser bem equipada, bem treinada e bem remunerada. E aqui no Brasil nós temos um tradicional problema de falta dos investimentos necessários em polícia. Então eu quero deixar claro aqui que na condição de policial, nós temos que respeitar as necessidades dos funcionários de qualquer instituição policial com relação ao seu sustento, à sua remuneração. Entretanto, o que está acontecendo hoje no estado do Espírito Santo é de uma gravidade que às vezes eu tenho a impressão de que muitas pessoas não estão se dando conta, principalmente as pessoas que estão no exercício do poder estadual e federal. Então eu tenho ouvido falar em greve, protesto, e parece que isso é em razão dessa praga do politicamente correto. Ninguém até agora usou o nome correto do que está acontecendo lá no Espírito Santo, que é motim. O que está acontecendo no Espírito Santo é um motim. É uma corporação militar armada que não está cumprindo as ordens dos poderes constituídos e está agindo em interesse próprio. Isso em qualquer código disciplinar militar do mundo, ao longo da história da humanidade, tem o nome de motim. E provavelmente a infração mais grave de um código disciplinar de qualquer instituição militar. Ela só perde para deserção, que é o ato do militar individual que foge foge da luta, vamos dizer assim. Então nós temos um motim quando isso acontece com um grupo, com parte da corporação militar. Ontem, o governador do Espírito Santo ele deu uma entrevista a uma jornalista da Globo News, se não me engano, onde ele foi perguntado a respeito da participação dos oficiais nisso. E ele disse que ele tinha informações de que parte do oficialato estava conivente com o que está acontecendo e que ele ia tomar medidas de reestruturar a polícia militar, mas o fato é que o que está acontecendo lá é um motim. Ninguém acredita que 30, 40 pessoas na porta de um quartel da polícia militar vai impedir os policiais de saírem para trabalhar. Eles não estão saindo porque não querem sair. Estão usando esse estratagema para disfarçar o movimento de greve, que é ilegal. Então, na realidade, eles estão aquartelados, volto a dizer, armados, agindo em interesse próprio e sem cumprir as ordens, sem efetuar o policiamento, que é uma obrigação deles. Então, você veja bem, essa questão a polícia não é uma profissão como outra qualquer. É uma profissão que ela se reveste de características muito peculiares. Às vezes eu costumo dizer que ela é uma espécie de sacerdócio. Ninguém vai ser policial pelo salário. As pessoas vão ser policiais por uma questão de vocação, por uma questão de aptidão natural para aquela atividade, que é de proteger e de servir. E em determinado momento, uma instituição policial abre mão da sua obrigação, permanece nos quartéis,
naquela farsa que apareceu até num vídeo na televisão, de um militar perguntando às pessoas no portão: vocês vão deixar nós sairmos? As pessoas: não, ele, então não posso sair. Isso é ridículo, isso é patético. Acima de tudo, também os policiais perderam a noção do ridículo com aquela encenação ali. E a população de Vitória e de outras cidades estão largadas à própria sorte, estão sendo assassinadas na rua, enquanto os policiais permanecem amotinados. Amotinados. E eu chamo a atenção para outro detalhe: tropas federais têm ido para Vitória para tentar resolver o problema da insegurança e do caos nas ruas. E ontem eu assisti, e como todo mundo deve ter assistido pela televisão, militares das Forças Armadas na porta dos quartéis, impedindo que cidadãos revoltados entrassem em conflito com os supostos familiares de PMs que bloqueiam a entrada do quartel. E por que aqueles militares não desbloquearam a porta do quartel? Isso é verdade. Não está sendo bloqueado. Os policiais militares, coitados, não têm condição de sair do quartel. Então os militares federais não poderiam ajudar, tirando aquelas pessoas ali, ou pelo convencimento, ou pelo uso da força, porque o uso da força existe para que se cumpra a lei. Não, está todo mundo assistindo o circo pegar fogo. Quando, na realidade, esses militares amotinados, eles tinham que ser presos, tinham que ser desarmados, tinha que ser dado um ultimato a esses militares para que eles abandonassem esse movimento imediatamente. Os que permanecessem amotinados têm que ser presos, têm que ser desarmados e têm que ser processados na forma do Código Penal Militar, das normas disciplinares militares, e a ordem tem que ser restaurada, se necessário, com o uso da força. Porque se esse movimento se espalhar pelo país, e vai acontecer caso continue essa situação de impunidade desses amotinados, é o caos. O país vai ser o caos. O que vai virar esse Brasil? Esse que nós estamos percebendo, doutor Raul. O senhor, doutor Cruz, que tem uma experiência também militar, antes de assumir o cargo de delegado federal, uma boa experiência, né? O senhor concorda com a fala do doutor Raul? O que o senhor poderia agregar a esse assunto? Afirmativo. Primeiro, bom dia a todos que nos ouvem, cumprimentar meus colegas de mesa, o doutor Raul, o nosso presidente aqui, doutor Lorenzo. É muito importante que a gente pense na segurança pública como uma coisa maior, né? A segurança pública, a Constituição colocou muito a cargo dos estados, como na verdade é uma preocupação nacional. Toda a nação brasileira deve estar envolvida no processo de segurança, assim como também a preservação do meio ambiente. Nessa questão do motim, isso mostra claramente a falta de liderança, uma falta de doutrinamento dessas pessoas e saber dos seus valores. Mas também precisamos entender o lado dos policiais que chegam à medida extrema de se amotinar. Por que eles chegam a esse extremo? Porque o mínimo que lhe é prometido não é cumprido. Então, a regra, ela tem que valer para todos. A partir do momento que você começa a quebrar algumas regras, as pessoas começam a ver que regras são coisas relativas. Muitas pessoas quebram regras e nada acontece. Por que eu vou ser submetido a regras tão rigorosas como são as regras militares, né? Isso até é oportuno para se falar a situação. O militar, ele é diferente do civil? Ele pode se amotinar? Não. Ele pode desertar? Não. Então, por que ele tem que ter o mesmo tipo de aposentadoria, a mesma coisa do que um civil? Não pode, ele é diferente, tem que ser tratado de forma diferente. As regras devem ser rígidas, mas ele tem que ter direitos, né, que lhe comportem essa situação diferenciada que lhe é imposta. Então, é preciso que as pessoas olhem para o militar. É um mal necessário? Sim, é um mal necessário, porque se o ser humano fosse naturalmente bom, não precisavam de força armada, de polícia, de juiz, de advogado, de Ministério Público, nem de defensores. Eles conseguiriam chegar a algum acordo apenas pelo diálogo, pela conversa e pelo entendimento. Mas nunca foi assim ao longo de toda a história da humanidade e hoje também não é assim. Então esse fato no Espírito Santo é muito importante. Sumiu a polícia da rua, a selvageria, a barbaridade volta à tona com uma força, né, que as pessoas falam, poxa, graças a Deus não temos mais repressão, podemos voltar a ser o nosso estado animalesco, né, e dar fruto a todo o nosso desejo que a gente tem, né, que foi colocado ao longo dos anos pela mídia, que você tem que consumir, você tem que ter. Então não tem mais polícia, tem uma loja ali, eu vou entrar e vou ter todo o meu sonho. Eu vou pegar um iPhone, vou pegar uma televisão de LED, vou pegar um aparelho de som, o tênis que eu quero, porque agora não tem mais ordem, não tem mais polícia. Todas as regras
regras foram quebradas. Lá em Brasília, o presidente, o Congresso, os tribunais, todos eles quebram a regra. A regra da Constituição, ninguém pode ganhar mais do que o teto. Todos os tribunais ganham mais do que o teto. A regra só vale para o soldado que ganha R$2.000. Ele falou, não, então não tem regra mais para ninguém. E o povo vai para a rua, pô, já que não tem mais regra, é festa, vamos fazer o que a gente quiser. Então a gente vai ter que voltar a todo um estado de reequilíbrio por conta de tanto desequilíbrio que aconteceu na sociedade brasileira, justamente porque não se cumpriram as regras. Regra é para todos. Se todos cumprirem a regra, a sociedade vai ser mais feliz e mais equilibrada. Dando uma cancha no que o senhor falou aqui, ontem, quando eu estava me preparando a pauta nesse nosso encontro aqui hoje, eu recebi uma mensagem nas redes sociais de um teólogo e psicólogo, nome Sérgio Oliveira. E eu achei muito interessante essa colocação, pegando uma cancha na sua fala, né? E o tema é psicologia de polícia e bandido. Ele, focando essa questão do Espírito Santo, ele fala, na greve da PM no Espírito Santo, cidadãos comuns foram vistos realizando saques em lojas e supermercados. A ausência da polícia revela uma realidade assustadora, o caos ético e moral que se encontra o nosso país. Quando a polícia se torna a regra de conduta das pessoas, um instrumento de controle que as impede de cometer crimes, percebe-se a falta de consciência ética e moral. Retirada a polícia, vem à tona o desejo latente de um povo corrupto. Idiotice pensar que só políticos são desonestos. Tendo oportunidade, muitos se tornam criminosos. Aí surge, né, ao final ele fala, a conclusão é a seguinte, e eu faço disso uma pergunta, se precisamos de polícia para sermos honestos, somos uma sociedade de bandidos solta? O que o senhor acha, doutor Rael? Não, eu concordo com o que disse o delegado Cruz. Eu não acredito que o homem seja naturalmente bom. Na realidade, eu acredito que nós somos primatas. E é importante que se diga essa questão do bom e do mal. Isso é um conceito que foi criado pelo ser humano. A natureza não existe bons nem maus. O leão que come a zebra e que dá de comer a seus filhotes com a zebra que ele acabou de matar, ele é mau ou ele é bom? Ou ele é apenas um animal sobrevivendo dentro da regra do mundo animal? O que acontece é que o ser humano, para chegar ao ponto que chegou, ele começou a engendrar a civilização que se baseia num conjunto de normas que são criadas pelo ser humano. E aí é que surge o conceito do que é bom, do que é ruim, de que eu não devo pegar o que não me pertence, até o conceito de pertencimento é uma criação humana, isso que é meu, isso que é seu. Então isso é uma discussão que nós vamos levar aqui muitos programas aqui, se nós começarmos a falar sobre esse aspecto. Então o fato é que na ausência da autoridade, realmente as pessoas têm os seus princípios mais selvagens começam a aflorar. Nós começamos a nos comportar como animais na lei da selva. Então o mais forte tira do mais fraco e isso não pode permanecer. Eu concordo aqui que há um problema muito sério, uma crise muito séria de descumprimento de leis e descumprimento de regras em todas as esferas. Eu iniciei a minha participação nesse programa aqui falando que a polícia tem que ser bem equipada, bem treinada e bem remunerada. O problema é que essa situação do motim da Polícia Militar no Espírito Santo é uma situação aguda. Então nós temos que resolver esse problema que ele é agudo. Agora, depois nós temos que parar para sentar e para ver como é que nós vamos resolver o problema salarial dos policiais, não apenas do Espírito Santo. O fato é que, como uma instituição militar e como uma corporação armada, porque nós temos polícias no Brasil, as polícias judiciárias estaduais, que não são militares, mas que também são proibidas de fazer greve pelo simples fato de que são corporações armadas, nós temos que ter outros mecanismos de negociação para pressionar o governo para que ele, na medida do possível, que nós temos que também levar isso em consideração, atenda as reivindicações salariais. O que não se pode admitir é o que está acontecendo hoje, de uma polícia aquartelada, amotinada, que abandonou, rompeu o seu compromisso de confiança com a população, porque existe um compromisso de confiança com a população que coloca a segurança nas mãos da polícia. As pessoas estão sendo assassinadas, eu repito aqui, e isso tem que ser, essa crise tem que ser resolvida com rigor. Não é possível imaginar que hoje meia dúzia de aperto de mão e tudo volta ao normal e ninguém vai ser punido, nada, porque se acontecer essa situação de impunidade, quem garante que amanhã não vai acontecer a mesma coisa? Qual será a reivindicação amanhã da Polícia Militar do Espírito Santo?
Eles hoje querem 100% de aumento. Amanhã eles vão querer o quê? Então bota de novo a população de joelhos, lança a sociedade de novo no caos. Eu falei aqui ainda há pouco que os amotinados têm que ser presos e submetidos aos códigos militares disciplinares. E de repente alguém pergunta, mas quem é que vai prendê-los? As Forças Armadas. Alguém tem que exercer o monopólio estatal da autoridade numa situação como essa. Porque senão, como eu disse, essa situação corre o risco de se alastrar pelo país todo e nós vamos ter o país todo, então, entregue à lei da selva. Então vai ser a lei do mais forte e salve-se quem puder. Isso é preocupante, doutor Raul, muito preocupante. Ontem vi a entrevista também do governador Hatung, né, e ele foi muito enfático nessa questão e eu fiquei só observando um detalhe que me causou um pouco de espécie. Já houve a troca de comando da Polícia Militar lá em Vitória, no Espírito Santo. E me caiu uma preocupação, sabe, delegado Cruz? Por que, por conta dessa crise, cai o comando? Será que escolheram alguém para Cristo? Será que faltou legitimidade ou pulso ao comandante da PM? Essa cultura de troca do comando é uma coisa muito do brasileiro, né? Acontece no futebol, o time está perdendo, tira o técnico, às vezes a gente sabe que o técnico não entra para jogar e muitos jogadores muitas vezes fazem corpo mole. Mas a verdade é que o comandante, ele sempre tem que assumir a responsabilidade. A pessoa que está no comando, ele nunca pode se eximir da responsabilidade em motivo nenhum. De alguma forma, como existe um motim, que é efetivamente o que aconteceu lá, uma insubordinação forte por parte dos soldados, cabos, em relação ao comando, a gente vê que quebrou uma estrutura de poder que ela realmente tem que ser renovada e a gente não pode imputar efetivamente uma culpa no comando, mas sim uma certa circunstância que, por acaso, esse comandante sumiu tem menos de um mês. E, então, ele teve um azar, né, na carreira dele, no momento que ele assumiu, estourou uma crise muito grave que, com certeza, não surgiu a partir do momento que ele entrou no comando. Uma coisa que já vem de muito tempo. Isso por quê? As pessoas precisam entender que o ser humano ele precisa de motivação, né? E essa motivação era para os dois lados. Como o doutor Rael falou, esses insubordinados, eles têm que ser punidos. Para quê? Para que essa motivação pela insubordinação, ela cesse. Agora, por outro lado, aqueles que efetivamente fazem um bom trabalho, aqueles que se colocam de uma forma... ele se dá mais do que aquilo que se espera dele, ele tem que ser gratificado, né? Existe a questão da meritocracia, que é tão importante como a questão da punição. Punição para quem merece e mérito e prêmio para aquele que também que se destaca. Da mesma forma, a questão salarial, é normal que toda pessoa que ingressa em uma carreira, o salário seja menor, mas tem que ter motivação para que essas pessoas cresçam dentro da carreira e a partir daí, sim, por mérito, por ascensão, né, são promovidas e vão ter salários melhores, condições melhores de trabalho, e isso também é uma forma de motivação e uma forma de você premiar aqueles que efetivamente adquirem um mérito. Então é importante que as carreiras sejam pesadas, mas da mesma forma que foi criado um piso mínimo para a educação, tem que ser criado um piso mínimo para a segurança pública. A segurança pública não pode ser mais apenas um dever do Estado, né, à comunidade federativa, mas sim um dever da nação, e o governo federal ele tem que estar mais junto dessa política de segurança pública, junto com a defesa, para que a gente efetivamente possa ter uma política pública na área de segurança mais adequada, mais efetiva e que possa dar resultado. E mais igualitária, porque a diferença de soldo entre os estados das unidades federativas hoje é muito grande. Então é preciso que haja um equilíbrio. Observando e pegando uma cancha, quando o senhor fala de meritocracia, a gente observa, né, nos últimos tempos, em vários órgãos, inclusive federais, estaduais, né, que essa palavra, né, esse conteúdo não existe na seleção dos nossos gestores. Aí eu faço uma colocação ao senhor, doutor Rael, né? O senhor concorda com isso ou acha que a questão não passa por essa seleção de gestores com base no mérito? Não, eu acho que tem sim um problema muito sério com relação à ausência da meritocracia. Você falou aqui, lembrou essa situação da troca de comando da Polícia Militar do Espírito Santo. Eu confesso que eu não tenho conhecimento profundo do que vem acontecendo, do que vinha acontecendo na Polícia Militar do Espírito Santo, mas eu posso garantir, sem medo de exagerar, que essa crise que está instalada lá hoje, na Polícia Militar, ela não surgiu em uma semana. Isso aí tipicamente esse tipo de coisas vem se acumulando ao longo do tempo, de reivindicações ignoradas,
de pleitos que não foram atendidos. Eu não vou dizer aqui que todos os pleitos têm que ser atendidos, não, mas pelo menos vamos atender o que é possível atender. Mas eu acho que houve falha de comando aí, no sentido de não transmitir à tropa que havia algum trabalho sendo feito junto ao governo do Espírito Santo para que houvesse um atendimento de pelo menos parte dos pleitos. Então alguma coisa aconteceu que levou ao acúmulo gradativo ao longo de não sei de quanto tempo, mas essa situação que explodiu agora, eu volto a dizer, não é uma coisa que aconteceu em uma semana. Isso aí levou um tempo, esse monstro levou um tempo para crescer até esse tamanho, e alguém viu ou não conseguiu ver e não tomou providência nenhuma. E esse é o entendimento que eu tenho. Porque o mérito do comandante de uma tropa ou do chefe de um departamento, além do mérito técnico, ele tem que ter uma acessibilidade com relação à liderança e com relação é o que se chama hoje de inteligência emocional, né, de saber dialogar com os servidores, ver quais são as necessidades e manter sempre canais de comunicação abertos. E eu acho que houve uma falha grave desse tipo lá na Polícia Militar do Espírito Santo, como eu acho que é um problema que existe hoje em grandes parcelas da administração pública, seja ela municipal, ou estadual, ou federal. Nós temos casos aí de cargos que são preenchidos por mera conveniência política, por pessoas que não têm o menor conhecimento daquela instituição que eles vão comandar. Eu, há poucos dias atrás, para dar um exemplo, eu conversava com um amigo meu que é funcionário de carreira de longa data dos Correios. E ele estava se lamentando sobre o problema dos Correios, que já foi uma entidade que gozou de uma enorme confiança da população, uma empresa superavitária, e que hoje é uma empresa que amarga prejuízos, que perdeu a confiança da população. E ele me disse que de uns tempos para cá, para ser mais exato, de 2002 para cá, os Correios começaram a ter os seus cargos preenchidos por pessoas por mera conveniência ideológica, política, sem qualquer conhecimento do setor que eles estavam chefiando, e houve esse desastre, como aconteceu o desastre em outros aspectos da administração pública, com problemas, escândalos de corrupção e incompetência, e tudo isso significa jogar o mérito na lata de lixo. Eu não vou dizer que não é normal a nomeação que nomeações têm um componente político, não. Em todo país democrático do mundo, você vê que os cargos são preenchidos de acordo com há ingredientes políticos. Mas acontece que há a questão curricular também. Olha, eu preciso de uma pessoa que conheça essa área aqui para chefiar. Aí vem um quadro lá do partido que está no poder, sei lá o quê, mas que tem currículo, que tem conhecimento daquela área. E às vezes o que nós vemos são pessoas que não têm a menor condição de chefiar determinado departamento, e é colocado ali e que se dane o rendimento, que se dane o trabalho que vai ser feito ou que não vai ser feito. Entendeu? Então, é mais um tema que preencheria um programa inteiro desse essa questão da meritocracia. E o senhor, como vê essa questão da meritocracia, doutor Cruz? Já o senhor puxou essa falta de meritocracia, né, tanto na administração pública federal, estadual e municipal, na eleição dos seus gestores de segurança pública? Eu acho que a questão da meritocracia no Brasil, ela foi deixada de lado em razão de governos oportunistas, né? Os governos oportunistas, por partidos políticos que hoje, alguns deles podem ser até comparados com a organização criminosa, que eles já tomaram de assalto o poder do país e começaram a lotear, né, por seus componentes as pastas dos ministérios, os grandes órgãos que são estruturais, né, dentro desse país, e com isso eles dominaram o país, dominaram a produção, dominaram o crédito, o empréstimo, a regulação. A gente tem um exemplo das agências reguladoras que não regulam nada, que estão sempre mais a serviço das empresas do que efetivamente a serviço do consumidor. A gente vê uma Anatel, a gente vê uma Anael, e a gente vê escândalos atrás de escândalos em que essas agências reguladoras estão sempre
ganho para as empresas, que muitas vezes a gente sabe que ela não cumpre com o seu contrato de concessão e as regras mínimas do contrato de concessão não são observadas e que eles faturam, né, bilhões e bilhões e deixam sua parcela de propina para esses que hoje estão à frente dessas agências reguladoras que não têm nenhum objetivo de regular nada e sim fazer daquilo ali um balcão de negócio. Então, onde a gente constrói balcões de negócio, a meritocracia é deixada de lado. Porque aquela pessoa que tem mérito, normalmente ele se esforçou, se esmerou, ele tem algum componente ético e moral que o levou a perseguir uma evolução que lhe daria essa tal meritocracia. Então, numa sociedade onde as pessoas são oportunistas, onde transformam instituições em balcões de negócio, é normal que a meritocracia não seja observada. E eu digo, hoje, algumas instituições, elas simplesmente são anuladas, outras são balcões de negócio. Nós não temos mais praticamente nenhuma instituição que efetivamente esteja no interesse da sociedade, no interesse de políticas públicas consistentes, e essa crise ética moral é que leva a gente efetivamente a esse estado de coisa, onde todo mundo começa a olhar para o lado e fala, poxa, sou eu o único que cumpro regras, então também não vou mais cumprir regra e vamos ver o que vai acontecer. E por essa questão a gente pode sim ter um problema de ter um caos social muito grande. A gente observa, o Dr. Rael falou nos Correios. Eu fiquei 5 anos lá atuando no núcleo de repressão a crimes postais. Eu constatei em diversas investigações, eu cito os inquéritos 57 2011, a própria Operação Titânio na área médica, que mérito foi embora dessa empresa. Existe uma empresa lá, chamada Empresa com Z, que faz o serviço do carteiro, faz o serviço de triagem, e o Rio de Janeiro, né, a Regional Rio, é que apresenta, né, o mais elevado índice deficitário de entregas, que não consegue entregar em determinadas regiões, e também de desvio de produtos dentro das unidades dos Correios, né? Agora, a coisa não passa somente por ali, né? Existem outras instituições também, com atribuição, que são omissas por conta dessa ausência de meritocracia, né? E nesse contexto que a gente observa são as consequências que estamos vivenciando hoje, muito preocupantes. Eu confesso que eu vim para cá muito preocupado, a ponto de observar, por exemplo, em Vitória, algo que foi noticiado ontem, que nem a presença da Força Nacional lá, dos militares lá, está conseguindo segurar aquele quadro caótico que aconteceu lá em Vitória, né? O que será que faltou lá em Vitória, doutor Rael, para, de repente, além da Força Nacional, né, a gente tentar estabilizar a situação? Não, a questão é o seguinte, a Força Nacional, ela não conhece o teatro de operações. Vamos usar aqui uma linguagem militar. Então isso é uma coisa muito complicada, você colocar uma tropa para patrulhar as ruas de uma cidade que ela não conhece a cidade. Então tem esse problema. Além do mais, mesmo você levando em conta aí os militares das Forças Armadas que também já foram enviados para Vitória, eles não são em número suficiente. Me parece que a Polícia Militar do Espírito Santo tem 10 mil homens. E as tropas colocadas lá até o momento não passam de 3 mil. Entre Força Nacional e militares das Forças Armadas. Então, além de nós temos esse problema de quantitativo de homens nas ruas, nós temos o problema de uma tropa que não conhece o teatro de operações, né? Existe um provérbio antigo aí do interior que diz que touro em curral alheio vira vaca. Ele não conhece o local onde ele está trabalhando. Então essa é uma coisa complicada. Mas o fato é que, como nós estamos numa situação extraordinária, isso impõe medidas extraordinárias. Então eu tenho conhecimento de que já há mais militares sendo encaminhados para Vitória para tentar conter a situação. Eu tenho notícias de que, por exemplo, em Vila Velha, a Guarda Municipal está tendo um trabalho muito elogiado, porque está fazendo um trabalho com o qual não estava habituada, né, por força da presença da Polícia Militar. Mas o fato é que você não pode substituir a Polícia Militar do Espírito Santo, mesmo que se você coloque o mesmo quantitativo, vai levar um tempo para essa tropa se adaptar ao local. Então, infelizmente, nós ainda vamos ter essa situação de caos nas ruas lá de Vitória e de outras cidades ali adjacentes, até que se chegue a uma situação de normalidade. Eu gostaria até de comentar um pouco o que foi colocado, essa questão da mobilização das forças, né, para atuar no teatro de operações que efetivamente não lhe é familiarizado. O que acontece aqui no Brasil?
Nós não temos aqui um código de segurança pública, né? A gente acha que o direito penal vai resolver tudo. O direito penal ele só funciona na última linha da produção do crime, né? No final, se for pego alguém, ele vai ser reprimido e a gente efetivamente vai tentar condenar e dar um castigo para ele. Mas lá no nascedouro do crime, a gente não tem políticas preventivas. A nossa Constituição inaugura o capítulo da segurança pública com as atribuições da Polícia Federal. Mas não fala um pouquinho da segurança pública, quais seriam os princípios, né, norteadores da segurança pública. Então, a segurança pública deve ser objeto de um código de segurança pública, onde a regra seja o direito administrativo, onde a autoridade tenha presunção de legitimidade e onde as coisas podem ocorrer de forma mais expedida, mais expressa. A questão do direito penal, onde se o princípio da inocência ele impera, ele é invertido no direito administrativo, onde o Estado tem a presunção de legitimidade. Então as pessoas podem se defender no auto administrativo, no processo administrativo, mas a autoridade, a presunção de veracidade, ela está acima de tudo com o Estado. E a questão também das regras de engajamento. Eu fui militar e tive a oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos, já dentro da Polícia Federal, onde qualquer missão, o que era rapidamente definido era quais são as regras de engajamento, o uso da força, como vai ser aplicado, o tipo de armamento que vai ser utilizado, se é ou não é para algemar, quais são os postos onde nós vamos procurar o socorro médico. Tudo é organizado de forma logística e com as regras de engajamento muito claramente estabelecidas. No Brasil nós não podemos estabelecer regras de engajamento, porque aquele que estabelecer, ele pode ser responsabilizado. Num país onde a gente não pode usar a algema para conduzir um preso, o cara vai usar uma arma com munição letal, ele fica com medo, inclusive, de algemar o bandido, porque amanhã ele pode ser taxado de abuso de autoridade. Então a gente precisa ter isso muito claramente debatido. Um código de segurança pública, regras de engajamento para a gente colocar nesse código de segurança pública e, acima de tudo, leis orgânicas para as polícias. As polícias precisam de lei orgânica para saber efetivamente o seu funcionamento, seus direitos, seus deveres, né? As regras muito bem claras e muito estabelecidas, o que hoje não acontece no Brasil. O que pouco se estuda, o que pouco se regulamenta é o trabalho policial e o trabalho de segurança pública. Nem os princípios norteadores a Constituição coloca lá. Então, isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. Primeiro é a educação, mas a segurança pública, sem ela, você não consegue nem começar a educar os nossos filhos. Muito bem falado e lembrado pelo senhor. A gente fala em todos os níveis de um desmonte da polícia. O tema hoje de segurança pública, né, é um tema que tem se mostrado muito importante, doutor Raul. E o senhor mesmo observa, como o doutor Cruz também coloca. E a gente viu numa fala ontem da imprensa e vê pela própria Constituição que a segurança pública dos estados é responsabilidade dos estados. Será que chegou o momento, né, do tratamento dado à segurança pública pelo governo federal tivesse que mudar? O que o senhor acha, doutor? Olha, às vezes a pergunta até desanima, né? Porque a resposta é tão complexa, envolve tantas variáveis. Por exemplo, o doutor Cruz acabou de falar agora, eu ouso discordar do doutor Cruz no seguinte aspecto. Eu não creio que nós precisemos de mais regras, não. Eu acredito até que nós temos regras suficientes. O nosso problema não é fazer leis. O brasileiro é bom para isso. O brasileiro se complica na hora de aplicar a lei. Aí o problema começa aí. Então nós temos, por exemplo, quando é que a polícia usa a força legal? Está tudo disciplinado no Código Penal, no Código de Processo Penal, está tudo disciplinado. Aí surge essa bobagem da algema. E eu chamo de bobagem da algema, com todo respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas a algema, em países mais desenvolvidos do que o Brasil, como nos Estados Unidos da América, eles têm a ideia de que algemar o preso é uma medida para proteger, inclusive, o preso. Aqui não, aqui se criou essa ideia de que eu policial, só posso algemar se o preso denotar sinais de reação. E se ele não demonstrar os sinais de reação naquele momento e demonstrar mais ali adiante? Quem é que vai se responsabilizar pelos danos causados, inclusive ao próprio preso? Porque eu não pude colocar a algema porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que não. Então, parece que nós temos aqui autoridades no judiciário, nos meios políticos, parece que eles vivem em outro lugar. Porque eles criam interpretações
que não se adequam à nossa realidade, leis que nós temos são esquecidas. O Brasil talvez seja o único país do mundo, eu costumo dizer isso, onde existe o relativismo jurídico. O que é relativismo jurídico? Nós editamos uma lei e vamos ver se cola. Aqui tem essa expressão, né? Essa lei não colou. Como é que é isso? Então você faz uma lei e ela não cola. Eu vou citar um exemplo aqui, talvez eu esteja, espero não desviar muito o assunto. Não. Nós temos uma lei de número 13.022, de 8 de agosto de 2014, que ficou conhecida como Estatuto da Guarda Municipal. Tá? Essa lei foi o fruto de uma discussão de 10 anos no Congresso. Essa lei, no artigo 2º, ela diz o seguinte: a Guarda Municipal é uma instituição civil, uniformizada e armada. E até hoje, nós recentemente tivemos uma campanha municipal e eu via prefeitos discutindo se vai armar a Guarda Municipal, se não vai armar a Guarda Municipal. Eu ouvi dizer que parece que o prefeito do Rio quer fazer um plebiscito, se arma a Guarda Municipal, se não. Peraí, mas e a Lei 13.022? O que aconteceu com ela? O que está escrito ali? E eu tive a oportunidade de participar de um processo eleitoral aqui em Niterói, e quando eu falava nisso, as pessoas todas se arrepiavam. Ah, mas vai armar a Guarda Municipal? A Guarda Municipal não pode ser armada, porque tradicionalmente a Guarda Municipal ficou muito, teve a sua imagem muito ligada à questão do combate aos camelôs, e todo mundo simpatiza com o camelô, mas acontece que não se trata de adquirir arma e distribuir para a Guarda Municipal, não é isso. A Lei 13.022 ela é muito minuciosa, ela prevê um processo de qualificação, de seleção, fiscalizado pela Polícia Federal, a quem caberá conceder o porte de arma para os guardas municipais, ou seja, vai ser uma nova Guarda Municipal, e eu acho que é oportuno falar nisso, porque nós estamos falando de segurança pública acima de tudo. Nós temos em São Paulo a Guarda Municipal, a Guarda Civil Metropolitana em São Paulo, que merece elogios da população de São Paulo e que trabalha armada. E nós temos um contexto hoje em que só quem tem liberdade para agir com desenvoltura, usando a arma que quiser, são os bandidos. Sim. O cidadão não pode andar armado, o cidadão tem uma enorme dificuldade de ter uma arma regularizada, a polícia é tolhida por todos os lados, são os políticos, principalmente políticos de orientação de esquerda, que vivem ali criticando alguma coisa que a polícia fez de errado ou não. E eu volto aqui a dizer, nós temos, doutor Cruz, eu acho, leis demais. Nós apenas não aplicamos as leis. Então começa hoje esse problema. Nós temos políticos que parece que não estão com os pés no mundo real. Nós tivemos há pouco tempo, agora em 2016, promulgada a lei que tipificou o crime de terrorismo, e aquilo é ridículo. Aquilo é ridículo. Entendeu? Então, crime de terrorismo é só se ele tiver motivação étnica, racial, religiosa, ou seja, a principal motivação do terrorismo no mundo, que é a questão política, foi deixada de fora. Para não atingir o MST, para não atingir os black blocs, para não atingir todos aqueles bandidos de estimação da esquerda que fazem o que querem e ninguém pode dizer que é terrorismo, que é palavrão. Mas então eu acho que o nosso principal problema é aplicar as leis que nós já temos. Eu não acredito que nós precisemos de mais leis. Eu concordo muito com o senhor, mas eu foco ainda numa questão que eu partilho agora com o doutor Cruz. Eu vejo que falta união, né? Como a gente fala, deixa muita responsabilidade para o Estado e a necessidade de partilhar, né? Agir mais com os Estados nessa questão da segurança pública. Hoje nós temos a segurança pública, né, locada lá no Ministério da Justiça. Eu faço uma colocação aqui aos debatedores. Será que seria o momento de nós isolarmos a segurança pública desse contexto? Eu, particularmente, acredito que esse tema, chamado só segurança pública, ele é muito restrito. A gente, para poder, inclusive, prover a segurança pública, a gente tem que partir de um conceito mais amplo, que por si só é o conceito da segurança. Aqui se fala segurança e defesa, né? Como se defesa fosse um tipo de segurança. Na verdade, a segurança é um sentimento, que as pessoas querem se sentir seguras, querem se ver livres das ameaças, né, ou protegida contra as ameaças, e a defesa é
o que a gente usa, né, para que efetivamente a gente consiga dar essa sensação de segurança. Então, a gente mistura um pouco esses conceitos. Então, a segurança de uma forma mais ampla é a segurança nacional, briga entre estados nacionais, onde você tem a defesa colocada pelas Forças Armadas. Nós temos a defesa do patrimônio, né, das pessoas e da própria integridade física, que é um conceito da segurança pública. E ainda existe um conceito intermediário, que é o da segurança interna, que o americano já resolveu lá com o Homeland Security Department, que é o Departamento de Segurança Interna, que aqui no Brasil ficou na situação pastosa, porque nossa lei de segurança nacional, depois do processo de redemocratização do país, ficou assim mal vista, como fosse uma coisa pejorativa, mas que é importante, porque é a partir dessa lei de segurança nacional ou uma nova lei de segurança interna, a gente pode fazer um perfeito controle de fronteira, uma integração maior entre as forças de segurança da União e do Estado, utilização mais racional das Forças Armadas, que, por exemplo, nós temos aí uma ferramenta que é maravilhosa e barata, que é o serviço militar obrigatório, onde boa parte desse pessoal poderia ser utilizado numa guarda nacional e não numa força nacional, que força nacional é o cobertor curto, tira de uma polícia de um estado para aplicar no outro estado, desguarnecendo aquele estado do seu policial. E com um custo até mais alto, porque só de diária chegam a ser quase R$7.000 líquido. Ao passo que a guarda municipal começaria justamente com o pessoal que serviu ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, e um segmento foi aproveitado na Guarda Nacional, ou na Guarda Costeira e numa Guarda Aeroportuária, porque a gente precisa, efetivamente, patrulhar. Patrulhamento de fronteira, Guarda Nacional. Patrulhamento de aeroportos, patrulhamento costeiro, Guarda Costeira. Então a Força Armada ela precisa se fragmentar um pouco em tempo de paz, como é feito em outros países. A Guarda de Finança da Itália ela é maior que a Marinha Americana, ela tem muitos componentes que são reservas, tanto do Exército como da Marinha. Mas na época de paz eles são polícia. Porque na época de paz, a polícia, a lei, a ordem é mais importante. Mas eles são treinados também para, caso de guerra, serem utilizados. Então, essa racionalização dos efetivos das Forças Armadas, junto com o trabalho integrado com as Forças de Segurança Pública, provendo também essa segurança interna, porque a segurança interna é uma coisa que o pessoal não se preocupa, mas ela protege nossa indústria, nosso mercado consumidor, nosso capital intelectual. Tudo isso fica muito vulnerável, né? E a segurança é o quê? É combater vulnerabilidade. A nossa indústria está vulnerável por quê? A gente tem uma série de elementos estrangeiros que têm interesse na vulnerabilidade da nossa indústria. Nosso mercado consumidor hoje é tomado por produtos chineses pirateados. E a gente está entregando o nosso mercado consumidor para esse tipo de empresário que atua fora das leis e ele ganha muito dinheiro em detrimento da indústria nacional e usando o nosso mercado consumidor. Então, essas questões, inclusive ideológicas, elas têm que ser pesadas como segurança de um país e essa questão da segurança interna, enquanto não for tratada com mais responsabilidade, enquanto ela não for uma área onde a gente consiga utilizar os recursos das Forças Armadas com as forças de segurança e a gente possa efetivamente fazer um bloqueio para evitar o quê? Que tudo estoure em cima das forças de segurança pública. O que está acontecendo? A Força de Segurança Pública ela ficou com a barreira inteira. As Forças Armadas são só utilizadas em casos de emergência. Nós não temos mecanismo de segurança interna. Quando estoura tudo em cima da segurança pública que ela fica sobrecarregada. Regional. E quando o senhor fala Forças Armadas, né, eu foco com uma outra questão também que eu me ressinto muito, talvez eu esteja até equivocado, que é a atuação da Polícia Federal. A gente observa na imprensa ontem à noite, eu vendo televisão, que a última operação Eficiência traz e mostra indícios de comprometimento com propina do atual governador do estado do Rio de Janeiro, né? E está fazendo um excelente trabalho, muito elogiado e muito reconhecido, que é o da Lava Jato, né? Mas em outros segmentos da nossa segurança pública, né? Será que nós, policiais federais, deveríamos ou poderíamos atuar, doutor Raul? Nessa questão da segurança pública, olha só, o doutor Cruz falou ainda há pouco aqui na utilização mais efetiva das Forças Armadas, por exemplo, no policiamento das fronteiras. Realmente, eu acho que as Forças Armadas poderiam estar mais presentes nas fronteiras, porque hoje nós temos muitas unidades militares sediadas no Rio de Janeiro, por exemplo, do tempo em que aqui foi a capital do país. Sim. Então nós não temos necessidade hoje de ter tantas unidades militares aqui, poderiam estar alocadas na fronteira, melhorando a presença do Estado ali, mas não vai resolver o problema também, e eu vou chegar no que você está falando aí, pelo seguinte: a fronteira mais patrulhada do mundo hoje deve ser a fronteira entre os Estados Unidos e o México.
a despeito do Donald Trump ainda não ter construído o muro, mas muita gente parece que não sabe que já há muro em grande parte da fronteira entre os Estados Unidos e o México, e entretanto o México continua a ser o maior fornecedor de drogas para os Estados Unidos. Muita gente também não sabe disso. Eu só estou querendo dizer que se você colocar, encher a fronteira de militares, isso não vai resolver o problema, porque existe um fluxo de pessoas e um fluxo de comércio, de mercadoria, e as drogas, as armas, ou seja, o contrabando, a mercadoria legal, ela passa despercebida, camuflada em meio ao fluxo lícito de mercadorias que existe em qualquer fronteira. Agora eu vou chegar na pergunta que você fez. A solução para esse problema, e eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade, é investir pesadamente em inteligência. E se sobrar um pouquinho de recurso, investir também em mais inteligência. Não existe nada, nenhuma solução mágica. Problema do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos um fluxo que ninguém consegue debelar de abastecimento de drogas, de armas e munições, constante e abundante sempre para as quadrilhas que infernizam a vida do carioca. O que é que pode paralisar esse fluxo? O que pode minimizar esse problema? Investimento em inteligência. Você, eu, Dr. Cruz, nós temos experiência prática nisso. Grandes conexões, grandes quadrilhas de abastecimento de drogas, de armas e munições foram desbaratadas com o uso de mecanismos de inteligência. Então não adianta só você investir em policiamento ostensivo, em policiamento preventivo, em polícia militar, porque a polícia militar ela vai agir sobre o crime que está acontecendo. O crime que é consumado e que o responsável consegue fugir, quem vai tratar disso é a polícia judiciária. E a polícia judiciária do Rio de Janeiro está sucateada. A polícia judiciária do Rio de Janeiro hoje está completamente sucateada. Não existe investimento de inteligência, e sem investimento de inteligência nós não vamos ter resultados favoráveis nessa questão. E aí é que a Polícia Federal pode entrar com o know-how que ela tem. Eu gosto muito do conceito de força-tarefa, do qual costuma falar muito o nosso colega Itagiba. Eu sei que você também gosta desse conceito. Eu acho que mais do que nunca esse tipo de trabalho se impõe não só no Rio de Janeiro, como em todas as grandes capitais do Brasil. O conceito de força-tarefa. Várias polícias reunidas, trabalhando junto, principalmente investindo em inteligência, porque é só assim que você vai cortar as rotas de abastecimento das quadrilhas que agem, por exemplo, no Rio de Janeiro, entendeu? E inteligência é a solução para praticamente tudo nessa situação. Eu vou te dar um outro exemplo. Hoje é assustador o crescimento do roubo de celulares. Para onde vão esses celulares? Existe toda uma estrutura de aproveitamento desses celulares. A polícia até já sabe onde ficam essas pessoas que adquirem esses celulares, ou para vendê-los íntegros, ou para dividi-los em peças para reposição. Tudo isso no centro do Rio de Janeiro. Existe um polo ali de comércio ilegal de celular furtado. Polo a céu aberto. Exatamente, a céu aberto. Nós temos um problema seríssimo de roubo de cargas. Quem são os receptadores dessas cargas? Então tudo isso aí passa por uma questão de trabalho de inteligência, que volto a dizer, só a polícia militar, só a polícia preventiva não tem como resolver. Isso é tarefa de polícia judiciária, que está relegada aqui ao último plano. É o que eu vejo muito também, e fico grato pela sua fala, porque eu me ressinto disso, né? Eu me ressinto da vontade de fazer alguma coisa, de trabalhar e ver que a minha instituição, né, principalmente na região Rio de Janeiro, pouco se preocupa com isso. Eu já tive a oportunidade, sob a sua administração, doutor Rael, de trabalhar com força-tarefa, em 2003, 2004, trabalhar com inteligência sobre a sua gestão na entorpecente, e com o efetivo pequeno que tínhamos, né, de 15 homens, né, apreendimos muita droga e muita arma. E parece que isso acabou. Ou não sei se os colegas estão, né, maniatados, constrangidos, mas eu vejo que hoje a nossa regional Rio de Janeiro poderia colaborar muito com a segurança pública do Estado, e eu não percebo isso, né? Aliás, eu me sinto até um pouco inutilizado, fico lá despachando meus inquéritos, quando eu gostaria muito de estar na rua, ou também processando dados de inteligência para poder ajudar a polícia estadual, onde eu tenho muitos amigos, tanto na militar como na civil.
que o senhor pensa disso, doutor Cruz? Uma coisa que quando ingressei na Polícia Federal, vindo da Marinha do Brasil, né, uma coisa que eu estranhei é a utilização desse nome da inteligência, né, inteligência policial. E na época existia, dentro do departamento, da Diretoria de Inteligência Pessoal, um grupo de operações, né? E como é que funciona, né, efetivamente uma estrutura de comando, né? E o comando ele tem uma missão. A missão é combater a criminalidade. Então, para isso, ele tem as seções. Tem a operação, tem a inteligência, tem a logística, tem a comunicação, né? Então, tem todas aquelas estruturas. E na polícia, a inteligência, algumas vezes, tornava um fim em si mesmo, né? Queria ser autossuficiente. E os órgãos de ponta, até hoje, eles, quando começam uma investigação, eles partem do zero. Eles não têm um dado de inteligência fornecido para aquele que preside um inquérito na ponta. Ele começa do zero. Por quê? Porque a inteligência não é tratada como uma coisa em prol da missão, e sim como um fim em si mesmo. A missão é da inteligência, a inteligência vai lá, executa e opera. Isso é uma falha conceitual muito grande, né? Então, o que acontece? A gente precisa ter o planejamento operacional, e o setor de inteligência ele tem que produzir material de inteligência, informações, de forma acumulativa. Desde quando começou a inteligência, esse material tem que estar disponível para quem for utilizar qualquer tipo de investigação e precisar dessa informação. E isso não acontece. É uma coisa setorizada, é uma coisa que você não tem acesso. A maioria dos delegados que estão na ponta não acessam um Sintepol, um Sinap, porque não tem a senha. Ou você tem a senha, por que você está pedindo essa senha? Como fosse uma coisa do outro mundo ele querer investigar e ter acesso a material de inteligência. Então, a gente tem que, sim, inclusive, passar para a sociedade o que é inteligência. Existe uma inteligência voltada para que a gente conheça a criminalidade, saiba como ela funciona, seu modus operandi, quem são seus chefes, como são seus parceiros nacionais, internacionais, transnacionais. E isso aí, essa dinâmica, como ele tem evoluído, como ele vai territorialmente progredindo ou regredindo, quais são os seus próprios inimigos, porque os grupos também são antagonistas. Então a gente precisa acompanhar isso o tempo todo e cada vez mais enriquecer as informações e colocar tecnologia para que a gente possa processar de forma rápida e claramente o que está acontecendo. E a gente não usa isso. E a outra inteligência, que é a inteligência policial, que a gente aprende na academia, que é a produção de prova, mas aí é para outra parte. Essa inteligência inicial, ampla, ela serve como efeito preventivo. Ali a gente consegue transformar o Brasil num território hostil para o crime organizado transnacional. Então, mais do que prender, nós temos que tornar esse ambiente ruim para a prática de crime. A prevenção é o importante, senão a gente vai ficar enxugando gelo na repressão, produzindo prova para condenar aquele que foi pego. Agora o resto continua roubando, matando, traficando, e a gente está ali tentando pegar aquele cara no finalzinho. Não, tem que ir lá na origem, na fonte, onde tem o vazamento, para a gente efetivamente sangrar, sanar esse vazamento, para que a gente possa parar de enxugar gelo e efetivamente ter um trabalho mais efetivo e mais produtivo. Surge uma pergunta aqui do Rodrigo, nosso Face lá, e eu vou passar essa pergunta a vocês, né, os colegas, né, e começando pelo Dr. Raiol, após essa fala do meu querido Dr. Cruz. O que o senhor acha sobre o porte de armas? Essa questão que discutimos semana passada aqui. Eu tenho uma posição muito radical a esse respeito, e eu sei que é uma posição diante da qual ninguém fica quieto. Ou querem me bater, ou querem me abraçar. Eu sou totalmente favorável à flexibilização do acesso à arma de fogo por parte do cidadão. Eu sou totalmente favorável. Eu acho que o cidadão é maduro o suficiente para decidir se ele quer ter uma arma de fogo na casa dele. E se ele decidir ter uma arma de fogo na casa dele, ele deve ter o direito de comprar essa arma de fogo legalmente. E vou mais longe. Eu acho que se o cidadão de bem decidir que ele precisa andar armado, ele deve ter esse direito, claro que atendidos a alguns requisitos, ele deve ter o direito de andar armado, porque hoje, na nossa sociedade, nós temos a polícia que anda armada, não em Vitória, porque lá eles não andam, estão trancados no quartel. E temos os bandidos que andam armados dia e noite com a arma que quiser, fazendo o que bem entendem. Sim. Então, eu sou favorável à flexibilização do acesso à arma de fogo dos cidadãos. Hoje nós temos uma situação extremamente surreal no Brasil.
Nós temos uma legislação que permite que o cidadão adquira uma arma de fogo no comércio regularmente. Ele preenche os requisitos, paga uma taxa, mas aí esse processo passa por um delegado de Polícia Federal, entendeu? E eu quero lembrar que eu sou o delegado de Polícia Federal, passa por um delegado de Polícia Federal, e esse delegado de Polícia Federal vai decidir se, apesar de ter preenchido todos aqueles requisitos, esse cidadão pode ou não comprar aquela arma. E eu tive a oportunidade de conhecer alguns colegas, delegados de Polícia Federal, que simplesmente negavam todos os pedidos. E um dia desse eu li até um despacho desse, o delegado dizendo que a arma de fogo vai produzir uma falsa sensação de segurança e que normalmente a arma de fogo dentro de casa é uma fonte para acontecer um acidente. Ou seja, ele colocou ali a opinião pessoal dele e recusou ao cidadão o direito de comprar uma arma regular. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu sei de lojas de armas em Niterói que encerraram a atividade porque não conseguia mais vender arma, porque tinha um colega delegado que achava que o cidadão não precisa ter arma de fogo, então ele não tem, acabou. Entendeu? Então eu desconfio de qualquer governo que queira desarmar o cidadão. Nós tivemos aqui no Brasil um plebiscito, onde o povo disse maciçamente não à proibição total de armas de fogo, e isso foi ignorado. Entendeu? Eu quero lembrar aqui uma história que contam, isso é registrado, o Rei Sol da França, chamado Rei Sol, no Palácio de Versalhes, ele permitia que os cidadãos franceses entrassem no palácio para visitar, mas era obrigado a entrar com uma espada. Se o cidadão não tivesse uma espada, a guarda do palácio emprestava uma. Ele fazia questão de fazer isso porque ele queria demonstrar que ele não tinha medo dos súditos armados. Aqui no Brasil, os nossos políticos têm muito medo do cidadão armado e nós temos que entender por quê. Nós estamos vendo por quê. Exatamente. Então, eu sou favorável à flexibilização das normas para que o cidadão ande armado. Eu tive acesso a um livro que já foi traduzido para o português. O título original dele é More Gun, Less Crimes. E aqui ele foi traduzido com Mais Armas, Menos Crimes. E esse livro foi escrito por 2 estudiosos, se não me engano, da Universidade de Chicago, que levaram 10 anos fazendo pesquisas e chegaram à conclusão de que sociedades onde há mais armas em poder dos cidadãos, há menos crimes. Isso é um estudo que eles fizeram, documentado, entendeu? E apenas para encerrar essa participação minha aqui, eu quero contar uma história rápida. Por favor. Eu tomei posse na Polícia Federal em 77, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e como agente de Polícia Federal. E eu cheguei lá, o meu chefe imediato, que era o Cambuim, hoje delegado de Polícia Federal, na época era agente, chefe do SO, me levou num banco lá para abrir a conta para eu poder receber o meu salário da Polícia Federal. E eu cheguei no banco e eu vi na fila do banco vários gaúchos a caráter, porque lá é uma região rural, a economia lá é baseada em rebanhos ovinos e criação de gado. Então era muito comum você ver o gaúcho nas ruas de Uruguaiana com aquela roupa tradicional do gaúcho, né? E é o pessoal da campanha, como eles chamam, né? E eles vinham à cidade para pagar conta, aquele tipo de coisa, e todos eles com um revólver 38 na cintura, num coldre. E no banco, na fila do banco, tinha uma meia dúzia de gaúcho, vestido de gaúcho, com arma na cintura. E eu estava do lado do Cambuim, perguntei ao Cambuim, eu falei, ô Cambuim, esse pessoal aí todo tem porte de arma? Aí ele virou para mim e falou, depois a gente conversa. E não quis alongar a conversa. Quando nós chegamos na delegacia, eu falei, e aí, aquela pergunta que eu te fiz? Ele falou, não, olha só, isso aqui é a cultura da região. Isso em 77. É a cultura da região. Esse pessoal todo anda armado e a polícia tolera. Eu falei, tolera, mas isso não cria problema? Ele, não, ao contrário, aqui nós não temos assalto a banco. Vou passar rapidamente ao Cruz. Pra gente... Respondendo ao Rodrigo, né? Obrigado pela audiência. Essa questão, eu sou um pouco até mais radical. Eu acho que todo cidadão deveria fazer o serviço obrigatório, aprender a se defender, defender sua família, sua sociedade, sua pátria e receber uma arma depois, quando fosse para a reserva. E ele seria uma pessoa que estaria em defesa da família, da sociedade, da pátria dele. Então eu sou favorável sim, e cada um tem que saber se deve ou não portar sua arma. Agora tem que ter os requisitos obrigatórios, seguindo a lei, capacidade psicológica e técnica de utilizar o armamento. Agregando aos colegas... Só um minutinho, perdão. O que falou o Dr. Cruz é um modelo que existe em vários países, como por exemplo Suíça, Israel,
Em vários países, todo cidadão é um reservista e tem em casa a sua arma. Lógico. Então, eu queria agradecer os colegas que estão acompanhando as duas fases e agregando. Encerrando mais um programa nosso, né, do Fórum de Segurança Pública, o Desafio de uma Sociedade em Guerra, que é a sociedade que nós estamos vivenciando hoje com muita insegurança. Agradeço às pessoas que participaram e colaboraram com perguntas, agradeço à academia, agradeço ao doutor Raiol, né, meu chefe, meu ídolo, minha referência na polícia, né? Agradeço ao doutor Cruz, companheiro também, né, nosso diretor regional da associação. Muito importante a fala de ambos aqui e que me ajudaram bastante nessa discussão sobre segurança pública. Bom dia a todos e até quarta-feira que vem. Segurança Pública. Desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo.